Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra depois de algum tempo já. E sempre o sentimento de um peso de responsabilidade, porque aqui a gente vem anunciar a palavra do Senhor, e o prazer também de ter essa oportunidade, esse privilégio de alguma forma, ser um canal muito cheio de ruídos, muito cheio de falhas da comunicação que Deus intenta fazer comigo e com vocês. Então é um privilégio e um prazer estar aqui mais uma vez, tá bom? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa série de mensagens no livro de Lucas, no Evangelho de Cristo segundo relatou Lucas. E a gente vai fazer a leitura do capítulo 22, dos versículos 1 até o 23. Lucas, capítulo 22, dos versos 1 ao 23. Obrigado, meu irmão. Nessa passagem, a gente vai poder ver um pouco sobre os preparativos finais, né? Como diz aí o título da mensagem que estava na tela. Os preparativos finais que foram feitos por Jesus e por outros também para o cumprimento final de sua missão, né? A gente está chegando ao final do livro de Lucas e a gente viu aí, durante aproximadamente 2 anos, muita coisa, né, que Jesus fez, que Jesus ensinou, mas durante todo o livro ele tinha um alvo, né, uma missão principal. E essa missão, ela era ir para aquela cruz do Calvário e morrer no meu e no seu lugar. E aqui nesse texto a gente vai ver um pouco sobre os preparativos finais, através da conspiração que os líderes religiosos daquela época fizeram contra Jesus e a ceia do Senhor, que foi a última refeição que Jesus fez com os seus discípulos. Só que hoje a gente vai ver só a parte da instituição da ceia, quando Jesus ele institui a ceia que deveria ser celebrada tanto pelos discípulos naquele momento como por nós hoje. Então, o título de nossa mensagem é justamente os preparativos finais. E a nível de introdução, eu queria relatar para vocês brevemente sobre algo que aconteceu, né, comigo e com a minha esposa, com a minha família, que alguém fez que intencionava o mal contra a gente, mas que terminou bem, né? A minha esposa, ela trabalhou durante algum tempo em uma empresa que prestava serviço para o Estado e, como a gente sabe, muitas vezes nessas empresas existem muitos arrumadinhos, muitos ajeitadinhos e muita influência política. Em determinado momento, ela foi pressionada a votar em determinado candidato. E, por não votar nesse determinado candidato, a pessoa, né, que era o candidato, que ganhou, é óbvio que eu não vou mencionar nomes, acabou pedindo a cabeça da minha esposa na empresa que ela trabalhava e ela foi desligada, né? E isso para a gente foi algo ruim, porque naquela época eu estava desempregado, estava só rodando como motorista de aplicativo e ela também, né, agora, naquela situação, estava desempregada. Mas Deus, em sua infinita graça, em sua providência sobre aqueles que o temem, sobre todos nós, na verdade, Ele providenciou um emprego para mim que supria as nossas necessidades. Na hora H, né? Não tem aquele ditado que diz, na hora H, Deus ele abriu as portas de um emprego muito bom e eu consegui ainda passar 6 meses dentro dessa empresa, que era um contrato temporário. E foi a mão do Senhor, de um modo muito claro, nos abençoou de um modo muito especial nesse período, né? E a ideia que eu quis trazer é um relato pessoal de um mal que terminou bem, que foi a demissão de minha esposa por motivações perversas, que terminou bem pela graciosa providência divina em nossa família. A gente vai ver algo um pouco parecido com isso aqui, justamente nesses preparativos finais aqui, para que Jesus cumprisse a sua missão. E aí eu queria elencar com vocês um pouco sobre o que a gente vai trabalhar rapidamente. Dividido em 2 pontos, basicamente, tá bom? Do versículo 1 até o versículo 6, a gente vai ver um pouco sobre os planos dos homens, tá?
E dos versículos 7 até o 23, a gente vai ver sobre os planos de Deus, diante desses preparativos finais. Os planos dos homens e os planos de Deus, tá bom? Vamos fazer a leitura e, posteriormente, eu vou fazendo a leitura dos subtópicos com vocês. Lucas, capítulo 22, dos versículos 1 até o 23. Diz assim a palavra do Senhor. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus, longe da multidão. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: Onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou: Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te louvamos por tua palavra, ó Deus, porque o Senhor se comunica conosco de uma forma clara, de uma forma audível, e nos revela quem tu és, quais são os teus planos, quem nós somos, revela de onde viemos e para onde vamos, ó Deus. Te louvamos porque o Senhor nos concede o privilégio e a liberdade de aqui juntos meditarmos um pouco nesta passagem. E eu te peço, ó Santo Espírito, fala conosco, Senhor. Somos tão carentes, como disse a música que cantamos, de ouvir a tua voz, Senhor. Nós queremos isso. Nós ansiamos por isso, ó Deus. Quebranta os nossos corações, ó Deus. Usa esse instrumento tão falho, tão inconstante, tão cheio de pecados, para manifestar a tua glória, Senhor. Porque sabemos que o Senhor é poderoso e a tua palavra é poderosa. Então, fala conosco, abençoa-nos, dirige-nos. É o que te pedimos e te agradecemos desde já. Em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui, como vocês sabem, Jesus ele já estava em Jerusalém, né? A gente viu que desde o capítulo 9 ele estava rumo a Jerusalém e em meados do capítulo 19 ele chegou. E ao chegar, desde que chegou, ele teve muitos confrontos com os líderes religiosos de seu tempo. E, posteriormente, ele, como foi pregado no domingo passado, ele proferiu o sermão que é chamado sermão escatológico, ou seja, o sermão que anunciava acerca das coisas que haveriam de acontecer antes da consumação do século. Então, Jesus, após isso, o Evangelho de Lucas, ele entra nessa nova sessão, que é onde aparecem os preparativos finais para o ápice da missão que Jesus veio cumprir aqui entre nós. Então, é mais ou menos esse o contexto em que
o texto que nós lemos está situado. Aqui começa a fase final do ministério terreno de Jesus aqui entre nós. E aqui a gente vai ver um pouco sobre a conspiração que levou Jesus a ser entregue às autoridades de seu tempo e uma refeição que ele instituiu que nós celebrássemos até os dias de hoje. E aí a gente vai ver um pouco sobre os planos dos homens, dos versículos 1 até o versículo 6. Como eu disse, são 2 tópicos, os planos dos homens e os planos de Deus diante dos preparativos finais. Nesse primeiro tópico, a gente vai ver 2 pontos. O primeiro é a conspiração contra o ungido do Senhor, que no caso é Jesus. E o segundo ponto é a sutileza diabólica na rebeldia contra Deus. Mais uma vez, a conspiração contra o ungido do Senhor e a sutileza diabólica na rebeldia contra Deus. Então, vamos para o texto. Esses primeiros 6 versículos, resumindo, pouco antes da Páscoa, os planos dos líderes religiosos de matar Jesus em Jerusalém, eles começaram a alcançar sucesso. Por quê? Porque diante de um improvável acordo que foi feito com um dos 12, Judas Iscariotes, que, possesso por Satanás, traiu a Jesus. Então, como a gente pôde ver, os líderes religiosos, desde o capítulo 19 lá, eles já planejavam matar Jesus. Só que eles não encontravam uma forma de fazer isso, porque eles temiam a reação do povo. Porque Jesus, ele, mesmo sendo rejeitado pelos líderes religiosos do seu tempo, ele era muito bem quisto pelo povo em geral, que se apressava em ouvir as suas mensagens no templo e o procurava para poder ouvir a palavra de Deus, para ser curado. Então, os líderes eles tinham esse receio da reação do povo diante da prisão e da morte de Jesus, e por isso que eles não tinham ainda conseguido fazer isso. Mas, diante da traição de Judas, eles alcançaram esse objetivo. No versículo 1 vai dizer aí sobre a festa dos pães sem fermentos, chamada Páscoa, né? Para vocês que têm um pouco de familiaridade com o Antigo Testamento, só relembrando, e para os que também não têm, a Páscoa e a festa dos pães sem fermentos são festas distintas, muito importantes, que foram instituídas por Deus no Antigo Testamento para o povo de Israel. Mas elas passaram a ser descritas popularmente como uma festa só, visto que os peregrinos que saíam de suas muitas cidades até Jerusalém para celebrar a festa, eles faziam uma viagem só para celebrar ambas as festas. Então, a Páscoa, ela ocorria, como diz lá em Êxodo capítulo 12, no 14º dia do mês de Nissan, que no nosso calendário é aproximadamente entre os meses de março e abril, e a festa dos pães sem fermento ocorria durante 7 dias, logo após a celebração da Páscoa. E o que representava essas festas para os judeus? A ênfase principal da Páscoa era celebrar a Deus com o sacrifício do Cordeiro Pascal, que representava a proteção de Deus para com seu povo em meio ao juízo que ele trouxe para os egípcios quando os israelitas ainda estavam lá. Não sei se vocês lembram da história, mas o povo de Israel ele foi escravizado no Egito por aproximadamente 400 anos. E Deus libertou o povo de Israel de dentro da terra do Egito, e no dia que ele fez isso, ele trouxe uma praga sobre os primogênitos dos egípcios. E é o que foi que Deus fez? Ele mandou que o povo de Israel eles matassem um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito, para poder fazer uma refeição juntos, mas antes eles precisavam pegar o sangue desse cordeiro e colocar nos umbrais da porta, porque quando o juiz de Deus viesse sobre aquele povo, ele não atingiria os israelitas. Então, basicamente, a ênfase era celebrar a Páscoa, era celebrar a Deus esse momento que Deus trouxe salvação ao povo de Israel e juízo aos egípcios. E a festa dos pães sem fermento comemorava a rápida saída dos israelitas do Egito, quando não havia tempo para a massa do pão crescer. Por quê? Porque quando você não coloca fermento, eu não sou padeiro, tá? Mas quando você não coloca o fermento no pão, ele não vai crescer, não é verdade? Alguém confirma aí, tá bom? Então, e também o sabor, ele não fica a mesma coisa. Então, por isso que lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 3, é chamado de o pão da aflição.
ou seja, os pães sem fermento eram chamados também de o pão da aflição, porque o povo ele deveria ser lembrado do momento em que eles saíram rapidamente do Egito e não deu nem tempo do pão levedar, né, com o fermento no caso. Então, a ideia era basicamente essa, mas ambas tinham como objetivo lembrar ao povo, por todas as gerações, o dia em que eles saíram do Egito, o dia em que Deus os libertou do Egito. Então, é dentro desse cenário, dessa festa, que os principais sacerdotes e os escribas, como a gente vai ver no versículo 2, procuravam a forma de matar Jesus. E os principais sacerdotes e os escribas eram o alto escalão da liderança do templo, né? O alto escalão, a estirpe, a nata, né? da liderança religiosa em Israel. Então, os chefes dos sacerdotes eram regentes, ou seja, encarregados pela adoração no templo em Jerusalém, e os escribas, também chamados mestres da lei, eram os estudiosos judaicos da época, que eram treinados profissionalmente no ensino e na aplicação da lei do Antigo Testamento. Então, percebam que aqueles que deveriam receber a Cristo, aqueles que deveriam ensinar ao povo que Cristo cumpria as profecias do Antigo Testamento, que ele era o Filho de Deus, eram exatamente aqueles que se opuseram contra ele e planejaram a sua morte. E como eu já disse, né, lá em Lucas 19:47 e o 20:19, desde que Jesus entrou em Jerusalém, que já havia essa conspiração. Ela só não tinha sido ainda levada a cabo por temor ao povo, à reação do povo. E lá em Mateus, capítulo 26, versículo 5, somos informados que eles planejaram fazer isso após a festa, que foi justamente para não gerar tumulto entre o povo, né? Se você for ler lá o relato paralelo no livro de Mateus, vai mostrar que eles planejaram fazer isso depois da festa da Páscoa, para não gerar o tumulto entre o povo. E aqui nesses 2 primeiros versículos, a gente já pode ver uma intenção de Lucas em associar a morte de Jesus à festa dos pães sem fermento, como disse o James Edwards. A menção da morte de Jesus no versículo 2, como a gente leu, já o associa com a festa dos pães sem fermentos, ou seja, com a Páscoa, indicando que ele será o sacrifício da Páscoa. Então, quando Lucas ele coloca que estava próximo à festa da Páscoa e que os líderes religiosos planejavam matá-lo, ele já está associando a morte de Jesus à própria celebração da Páscoa, que foi intencionalmente escolhida por Jesus para poder montar o cenário, o pano de fundo para aquilo que ele iria fazer. E, em seguida, no versículo 3, a gente vê um relato assim, que para mim é muito enigmático. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Então, percebam, não sei se vocês sabem, provavelmente sim, Judas ele era um dos 12, ou seja, um daqueles que faziam parte do círculo mais íntimo de Jesus. Satanás ele aparece aqui em uma ocasião oportuna. Não sei se vocês lembram, mas no livro de Lucas, quando Satanás ele tenta Jesus, Jesus vence a tentação, não é? E aí o texto diz que Satanás o deixou até a ocasião oportuna. Não sei se vocês lembram, mas o livro de Lucas ele traz esse relato. Então, é como se Satanás aguardasse uma ocasião oportuna para poder atacar Jesus novamente. E chegou, né, a ocasião oportuna aqui para Satanás, que era justamente a traição de Judas em relação a Jesus. E aí o texto vai dizer que ele entrou em Judas. Então, esse entrou em Judas aqui, naturalmente, ele pode ser entendido como tomou posse de Judas, como se apossou de Judas, porque ele foi uma possessão demoníaca, como outros textos que nós já tivemos a oportunidade de ler aqui no livro de Lucas, nos sermões anteriores. E o texto deixa claro também que foi um dos 12 e que foi o Judas Iscariotes, né? Uma vez que haviam 2 apóstolos com esse mesmo nome de Judas. Um era o filho de Tiago e o outro era o Iscariotes. E o que significa dizer que Satanás entrou em Judas? Significa que as ações de Judas elas foram orquestradas por Satanás. Não eram apenas os poderes terrenos que lutavam contra Jesus, mas também os poderes espirituais.
Então perceba que, se de um lado os líderes religiosos planejavam a morte de Jesus, de outro lado, um poder espiritual, Satanás, tomou posse de Judas para poder também matar a Jesus. Mas significa também, ao mesmo tempo, que, apesar de possesso pelo diabo, Judas teve absoluta responsabilidade pelos seus atos. Então, mesmo tendo sido possuído pelo diabo, Judas ele teve total responsabilidade pelos seus atos. Por quê? Não sei se vocês lembram, mas eu preguei aqui no primeiro semestre, claro que não vão lembrar, né? Mas na cura de um endemoniado Geraseno. Tá? Então, naquele relato, a possessão demoníaca ela foi algo muito mais notório, porque aquele endemoniado ele apresentava sinais físicos, psicológicos, visíveis e audíveis que ele estava possuído pelo diabo. Porque ele, não sei se vocês lembram, mas ele andava entre os túmulos, se cortando com pedras, gritando, pelado, e ninguém conseguia passar por aquele lugar porque ele tinha uma força extraordinária e atacava as pessoas que passavam por ali, né? Então, você tem esse retrato em mente. Agora veja o relato da possessão de Judas. Em contrapartida, quando Judas foi possesso, ele foi entender-se, o resultado aqui no versículo 4, entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então perceba que Judas aqui, ele estava perfeito em todas as suas faculdades humanas. E eu tirei aqui só algumas palavrinhas para a gente poder perceber isso. Ele foi entender-se. O significado de entender-se é manter um bom relacionamento e comunicação, chegar a um acordo. Então, Judas ele teve um bom relacionamento, uma boa comunicação para poder chegar a um acordo com os líderes religiosos. Como lhes entregaria Jesus, no caso? Implicitamente, traz a ideia de que, se ele foi entender-se sobre como entregaria Jesus, traz a ideia de um planejamento. Então, ele foi planejar sobre como entregaria Jesus com os líderes religiosos, com os chefes dos sacerdotes e com os escribas. E aí eles ofereceram dinheiro para ele, né? Eles se alegraram muito e ofereceram dinheiro. E Judas aceitou a proposta, ou seja, ele estava sendo regido por motivações ambiciosas. Ele tinha uma motivação que era justamente ganhar aquele dinheiro ali e trair a Jesus. E ele concordou e buscava uma ocasião, como diz aí no versículo 6, Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus, ou seja, um planejamento discreto, astuto para alcançar o seu objetivo. Olha que possessão demoníaca diferente, né? Ninguém percebe que ele está possuído pelo demônio. Eu não perceberia, ninguém percebeu, só Jesus que sabia, né? Porque Jesus, sendo filho de Deus, ele sabia todas as coisas. Então, ele foi entender-se com os principais sacerdotes sobre como entregaria Jesus após Satanás entrar nele. Mais uma vez, reforçando a ideia de que Judas ele foi absolutamente responsável pelos seus atos, independentemente de Satanás ter entrado nele ou não. É óbvio que Satanás foi uma influência para que ele fizesse isso, mas ele tinha motivações pecaminosas também em seu coração, e todas as suas faculdades humanas estavam, tinina, estava perfeitamente bem. E aí, trazendo algumas aplicações em relação a essa sessão, sobre a conspiração contra o ungido do Senhor e a sutileza diabólica na rebeldia do homem contra Deus. Ainda hoje, tentam matar ou silenciar a Jesus. Não tem como matar mais ele, né? Mas, de alguma forma, tentam silenciar a Jesus. Quer seja através de uma perseguição violenta ou sutil, quer seja também através de falsos ensinos que distorcem o Evangelho e apagam a voz de Cristo em nossos corações. Essas conspirações, elas continuam mundo afora, elas continuam aqui, elas continuam no mundo inteiro, perseguindo a Igreja de Cristo e difundindo falsos ensinos que abafam ou apagam a voz do verdadeiro Evangelho, né? Em relação à perseguição, a primeira coisa que a gente pode aplicar aqui é: fiquemos firmes
contra as conspirações que as pessoas fazem contra o povo de Deus, contra o ungido do Senhor. Se você tem, como discípulo de Jesus, sofrido algum tipo de afronta, sofrido algum tipo de perseguição, sofrido algum tipo de escárnio por amor ao Evangelho, fique firme, porque conspiraram contra o seu Senhor também, conspiraram contra o nosso Senhor. Então nós também não podemos esperar coisa diferente nas nossas vidas. Pode ser que aconteça conosco, sim. Nós, graças a Deus, vivemos em um país livre, em termos de liberdade religiosa, mas sabemos que não agradamos, muitas vezes, com as nossas atitudes. Mas nós não somos chamados para agradar as pessoas. Nós somos chamados para agradar a Cristo. E se, ao agradar a Cristo, as pessoas forem desagradadas, fiquemos firmes na presença de Deus. E uma outra possível aplicação, cuidado com os falsos evangelhos que silenciam a voz de Cristo em seu coração. Quando a gente está hoje nas redes sociais, no YouTube e por aí vai, o que não falta é mensagem bíblica, né? Um bocado de pregador que está aparecendo, um bocado de pregador novo. Cuidado, gente, cuidado, porque nem tudo que parece ser de Deus é de Deus verdadeiramente. E na medida em que a gente ouve esses falsos ensinos, a voz de Cristo ela é silenciada em nossos corações. O Espírito Santo, ele fala conosco, mas nós precisamos dar ouvido à sua palavra, para que a voz de Cristo não pareça cada vez mais distante para cada um de nós. Então, cuidado com os falsos ensinos, cuidado com os falsos evangelhos, porque a conspiração contra o ungido do Senhor, ela aconteceu aqui nesse texto e ela continua acontecendo em nosso mundo caído pelo pecado. O diabo, os poderosos, os valores deste século, eles conspiram contra a palavra do Senhor. E os valores deste mundo, eles não são coerentes com a palavra de Deus. Então, que nós tomemos cuidado contra esses falsos evangelhos e esses falsos ensinos. E em relação à sutileza diabólica na rebeldia do homem contra Deus, ainda hoje existem pessoas, à semelhança de Judas, que parecem ter intimidade com Jesus. São líderes na igreja, são envolvidas no serviço e até se destacam por seus talentos, mas que estão tão distantes de Deus em seu coração, que são suscetíveis à ação do diabo e muitas vezes podem estar sendo usadas por ele. Então a pergunta é, o seu coração está verdadeiramente em Cristo? Ou você está como Judas, perto de Jesus, para atender os seus interesses pessoais? Cuidado mais uma vez, cuidado, porque você é uma presa fácil para o diabo, que o afastará ainda mais da presença de Cristo. Se o seu coração ele não está em Cristo verdadeiramente, e você está aqui sentado para atender os seus interesses pessoais, buscando a Deus por qualquer outro motivo que não seja a glória dele, você é uma presa fácil para o diabo. E um outro ponto, parece que houve um processo antes da possessão de Judas. Porque lá em João capítulo 12, versículo 6, abram lá comigo, por favor, rapidamente. João capítulo 12, versículo 6. Esse é um detalhe que somente o Evangelho de João nos traz. Diz assim: ele disse isso, no caso Judas, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Aqui Judas está protestando contra Maria, irmã de Marta, quando ela derramou um perfume muito caro em Jesus, que até Jesus falou que ela já o estava preparando para o seu sepultamento. Então, quando Maria ela derramou essa oferta de amor em Cristo, Judas disse, como é que pode? Por que não pegaram esse perfume e venderam para dar aos pobres?
mas ele não estava preocupado com os pobres. Aí o texto ele vai dizer aqui, é porque ele era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Então, Judas ele queria colocar no bolso dele. E mais um pouquinho para frente aí, em João 13, versículo 2, vai dizer: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Perceba, Judas era um ladrão e o diabo tinha colocado no coração dele já para que ele traísse a Jesus. Sendo assim, Satanás, ele não entrou em Judas da noite para o dia, mas mediante um afastamento progressivo dele da pessoa de Jesus Cristo, apesar de ele estar convivendo em intimidade com Jesus. Veja que contraste, perto de Jesus, mas ao mesmo tempo tão longe de Jesus. Será que nós também estamos assim? Será que, apesar de estarmos na igreja, perto do povo de Deus, ouvindo a palavra de Deus, estamos tão distantes de Deus, à semelhança de Judas Iscariotes? Cuidado com o pecado. Cuidado, porque ele pode te afastar progressivamente de Cristo, assim como ele afastou Judas. Cuidado com aquilo que o seu coração deseja e não agrada a Deus. Isso pode te levar a ser instrumento de Satanás e não de Deus em seu reino. Cuidado com o pecado e cuidado com aquilo que você sabe que não agrada a Deus e está no seu coração. Então, esses são os planos do homem. E apesar de os líderes religiosos terem planejado não matar Jesus durante a Páscoa, esses eventos eles não ocorreram conforme o cronograma deles, né? Mais para frente a gente vai ver, ocorreram conforme o cronograma de Deus, porque Jesus havia planejado especificamente aquela ocasião para poder cumprir a sua missão, que era de morrer em nosso lugar. Então, os planos dos homens, eles não se cumpriram e, na medida em que se cumpriram, como a gente vai ver, eles acabaram corroborando com o plano de Deus, que é o que a gente vai ver agora nos próximos versículos, os planos de Deus. Dos versículos, voltando lá para capítulo 22 de Lucas, dos versículos 7 até o 14, a gente vai ver que, ao chegar o dia da festa, a festa da Páscoa, Jesus ele envia 2 discípulos para fazerem os preparativos para a Páscoa. E aos discípulos perguntarem para ele onde ele queria que se fizesse os preparativos, Jesus os orienta o passo a passo do que aconteceria. O que eles deveriam fazer e o que eles deveriam dizer também. E tudo se cumpre conforme a palavra de Jesus. Então, nesse tópico dos planos de Deus, a gente vai ver, em primeiro lugar, a soberania de Cristo nos detalhes. A soberania de Cristo nos detalhes, que está nos versículos 7 até o 14. Como a gente pode ver aí, Jesus ele conhecia os detalhes exatamente daquilo que iria acontecer e orientou os seus discípulos de acordo com esse propósito. Quando ele mandou os seus discípulos irem preparar a Páscoa, era um negócio que dava um pouquinho de trabalho, porque eles precisavam providenciar um cordeiro, que precisava ser de 1 ano, precisava ser sem defeito. Eles precisavam providenciar os pães asmos, que eram os pães sem fermento. Eles precisavam também providenciar outros elementos que compunham a celebração da Páscoa, inclusive o próprio lugar. Por isso que eles perguntam para Jesus onde ele queria que fossem feitos os preparativos para a Páscoa. E eles precisavam também levar esse cordeiro no templo para sacrificá-lo à tarde. Lembra que eu falei sobre a celebração da Páscoa? O cordeiro ele é levado até o templo, é sacrificado, posteriormente é levado para casa, assado para poder ser feita uma refeição com toda a família. Era uma refeição familiar que era feita entre os judeus naquele tempo. Eles precisavam fazer esse sacrifício pela tarde. E precisavam também, como eu disse, providenciar um lugar para que isso pudesse ser feito. E aí é exatamente isso que Jesus pede que eles façam. E aí nos versículos 8 e 9 a gente vê um pouquinho da descrição de Jesus em enviar
Pedro e João para poder fazer esses preparativos da Páscoa. Por quê? Porque Jesus, a gente viu também nos textos anteriores, ele ia para Jerusalém e depois ele saía de Jerusalém para poder dormir fora de Jerusalém, justamente por causa de toda essa conspiração. E Jesus também, já sabendo que Judas o iria trair, ele precisava, de alguma forma, garantir que esse último momento com seus discípulos pudesse ser feito, que era a celebração da ceia, esta última refeição dele com seus discípulos. Então, Jesus ele planejou de um modo discreto, de modo que Judas também não soubesse onde era o lugar e os outros também não soubessem, e de um modo sobrenatural, Pedro e João, como a gente viu, eles encontraram esse homem e fizeram os preparativos para a Páscoa naquele determinado lugar. Então, Jesus, com sabedoria e sendo o próprio Filho de Deus, age com essa descrição, enviando esses 2 discípulos para preparar a Páscoa para eles, né? E aí é interessante a gente pontuar que quando ocorria a Páscoa em Jerusalém, segundo alguns estudiosos, eram sacrificados, para você ter uma ideia, foi realizado um censo, de acordo com o historiador Joséfo, por um dos governantes daquele tempo, de quantos cordeiros seriam mortos no tempo da Páscoa. E, impressionantemente, foi constatado, segundo esse historiador, que foram imolados aproximadamente 269 mil, se não me engano, cordeiros na celebração da Páscoa de Jerusalém, naquela ocasião em que foi realizado esse censo. E aí, tendo em vista que um cordeiro ele era para uma família e não poderia ser pequena, estimava-se que era aproximadamente 2 milhões de pessoas que afluíam ali em Jerusalém para poder celebrar a Páscoa dentro de Jerusalém e fora de Jerusalém também. Então, como aqueles homens iam conseguir encontrar um homem com um balde de água e seguir ele? Como Jesus disse, não é? Mas é interessante porque naquele período era mais comum que as mulheres andassem com cântaros de água. Os homens era mais comum que eles andassem com odres de couro carregados com água. Então, talvez isso tenha ajudado um pouco os discípulos a identificar aquele homem que estava com um cântaro de água, que não era comum, segundo o costume daquela época. Então, Jesus ele sabia exatamente que aquele homem, com o cântaro de água, ia passar pelos discípulos e mandou com que eles abordassem ele. Então, perceba o domínio e o conhecimento de Jesus acerca desses eventos e desses acontecimentos. Enquanto os líderes religiosos planejavam matar a ele, como se fosse algo oculto, como se fosse algo que ninguém soubesse, Jesus conhecia até os mínimos detalhes sobre o lugar onde ele ficaria e como ele chegaria a ficar nesse lugar. E quando os discípulos foram, eles acharam tudo exatamente como Jesus tinha dito. Tudo exatamente como Jesus tinha dito. Então, Jesus, ele orientou os discípulos e lhes passou detalhes acerca dessas coisas. Como é que Jesus saberia disso? Como é que eu consigo prever que daqui a 10 minutos vai passar uma pessoa com um balde de água nas costas aí na frente? Ninguém consegue prever isso. Ninguém. Somente Jesus Cristo, porque Ele é o Filho de Deus. E Ele é soberano nos detalhes de toda a nossa existência. E aí algumas reflexões sobre essa questão da soberania de Cristo nos detalhes. Jesus dá uma ordem para os seus discípulos, sendo que eles não sabiam quem, onde ou em que momento ocorreria aquilo que Jesus tinha lhes dito. Mesmo assim, eles foram e acharam tudo conforme Jesus tinha dito. E também não é assim com a gente. Às vezes, Jesus ele pode dar uma ordem para a gente que a gente não vai entender inicialmente. A gente não vai entender o quê, a gente não vai entender como, a gente não vai entender onde, mas Jesus ele fala conosco de uma maneira direta, através da pregação, como a gente viu na música, através de um irmão, através da oração. Jesus ele pode
dar ordens específicas para a gente. E às vezes a gente, por não entender, acha que vai dar errado, né? Acha que não, mas isso aqui não dá certo não, Senhor. Mas nós precisamos aprender a confiar na palavra do Senhor. Nós precisamos aprender a fazer aquilo que Deus nos diz para fazer, mesmo que nós não saibamos ou entendamos quais serão os desdobramentos daquilo. Confesse esse pecado, mas, Senhor, o que vão pensar de mim? Como vai ser se eu confessar esse pecado na minha vida? Perdoe quem lhe ofendeu, mas, Senhor, eu não consigo perdoar. Confie em mim, mas, Senhor, é impossível, diante desse cenário, confiar em Ti. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Como eu posso confiar em Ti? Ame o seu inimigo, mas, Senhor, ele é complicado. É porque o Senhor não conhece ele. Gente ruim, não presta não. Não tem como amar ele não. Invista em vidas, invista em outras pessoas. Mas, Senhor, eu estou muito ocupado. Como é que eu vou dar conta de tanta responsabilidade? Então, os discípulos eles não sabiam aquilo que iria acontecer e mesmo assim eles obedeceram a Jesus e encontraram exatamente as coisas conforme Jesus tinha dito. E assim também nós precisamos fazer em nosso relacionamento com Deus. Às vezes esses detalhes estarão ocultos diante de nós. Não estavam diante dos discípulos, mas eles estarão diante de nós, mas nós precisamos aprender a confiar. E Jesus ele conhecia todos os detalhes acerca da situação que ainda iria acontecer. O cântaro, a casa, o homem, etc. Enquanto conspiravam os detalhes da traição contra Jesus, ele não apenas sabia todos os detalhes desse evento, como também tinha um controle absoluto sobre todos eles. De igual modo, em meio a todas as nossas necessidades, em meio às nossas limitações, em meio às nossas impossibilidades, Deus continua tendo controle absoluto sobre todas as coisas. Sendo assim, nós podemos descansar em seu providente cuidado, quando for de acordo com a sua vontade. Jesus ele conhecia todos os detalhes acerca daquela situação. Cristo ele é soberano nesses detalhes. E por que nós ficamos muitas vezes tão ansiosos com situações difíceis nas nossas vidas? Por que nós ficamos tão preocupados, né, literalmente, com aquilo que vai acontecer amanhã, com aquilo que pode acontecer conosco, que nós possamos descansar na soberania de Cristo, em meio aos detalhes das nossas vidas, porque Ele tem um controle absoluto sobre todas as coisas. Então, a soberania de Cristo nos detalhes, e agora a gente vai para a última parte, que é justamente a instituição da ceia do Senhor. Quando Jesus, no versículo 15, ele diz, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de meu sofrimento. O 14, ele vai apenas dizer que chegou a hora da ceia e Jesus se pôs à mesa com os seus apóstolos, né? Então, os discípulos eles prepararam a Páscoa e chegou o momento de celebrar a Páscoa. Então, Jesus se reúne com os 12 e traz essas palavras. Era importante para Jesus que sua última refeição com seus discípulos fosse uma refeição pascal, ou seja, realizada durante a Páscoa, ainda que fosse um dia antes, como foi o caso. Por quê? Porque a explicação de sua morte, ela dependeria exatamente desse pano de fundo da Páscoa, para que esse simbolismo ele deixasse claro para os discípulos o significado de sua morte. O que, apesar de tudo, eles não conseguiram compreender depois, não é? Mesmo com todo esse cenário, com todo esse pano de fundo, parece com a gente, né? Deus fala alguma coisa com a gente e a gente custa entender muitas vezes, mas pela misericórdia dele nós entendemos. Então, a explicação da obra de Cristo, ela dependia, dentro desse cenário, desse pano de fundo da Páscoa. E por isso que Jesus intencionalmente escolheu esse momento
para poder celebrar essa última refeição com seus discípulos. No versículo 16, ele vai dizer que ele nunca mais comeria essa Páscoa até que ela se cumprisse no reino de Deus. O reino de Deus, ele já está estabelecido entre nós a partir da vinda do Senhor Jesus Cristo, em princípio, por meio de seu ministério, mas ele ainda não se concretizou plenamente. Quando Jesus ele diz, nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus, ele está provavelmente se referindo aqui exatamente a esse cumprimento pleno que ainda haveria de vir na consumação do século, quando ele comeria novamente essa Páscoa que representava agora a sua morte com os seus discípulos. Então, Jesus ele vai dizer isso justamente porque depois dessa refeição, ele morreu, ressuscitou e nunca mais celebrou nenhuma refeição como essa com os seus discípulos, né? Mas temos a esperança de que um dia realizaremos essa refeição novamente com ele, em nome de Jesus. Essa refeição, ela lembrava, essa refeição da Páscoa aqui se referindo, como eu disse, do grande ato libertador de Deus realizado ao tirar Israel do Egito. E agora, ela, dentro desse cenário, apontava para o futuro, para uma libertação ainda maior e iminente. Ou seja, se a Páscoa levava os israelitas a olharem para trás, para o que tinha acontecido entre os israelitas, quando Deus tirou eles do Egito, Jesus, nessa refeição, aponta para o futuro, para o que iria acontecer com ele, que é o que a gente vai ver mais à frente aqui. Então, Jesus, ele, dentro desse cenário da Páscoa, ele desloca o olhar dos discípulos daquilo que aconteceu no passado para aquilo que ele iria fazer e que tinha tudo a ver também com o cumprimento daquilo que a Páscoa prefigurava. Nos versículos 17 e 18, ele vai dizer que, pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse, peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, ele mais uma vez afirma que ele não mais beberia do fruto da videira, que era uma referência aqui ao vinho, até que viesse o reino de Deus. E aqui é interessante porque logo depois ele parece que partilha o cálice novamente. Então parece que está repetido, não é? Mas, na verdade, nesse período, provavelmente, a Páscoa ela era uma celebração que envolvia a prescrição de 4 cálices de vinho que eram repartidos entre os participantes, durante e depois da refeição. Então, Jesus, provavelmente, aqui ele estava seguindo um ritual da Páscoa que era presente naquele contexto histórico. Então, por isso que a gente vai ver aqui que ele tomou o cálice e depois, de novo, tomou o cálice, mas era provavelmente por causa desse novo formato de celebração da Páscoa. Opa, desculpem. Para distrair todo mundo, né? Meu Deus. Então, Jesus, ele utiliza esse cenário para poder apontar para a sua obra salvadora que ele faria na cruz do Calvário. E no versículo 19, ele vai dizer, este é o meu corpo partido por vós, este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Após ter pegado o pão, ter dado graças, repartiu com os seus discípulos. No cenário da refeição da Páscoa, em que os alimentos simbolizavam acontecimentos históricos, porque cada alimento, cada elemento da Páscoa, ele tinha um significado histórico sobre aquilo que Deus tinha feito com o seu povo. E, de mesmo modo, Jesus ele utiliza o pão e o vinho para poder simbolizar o seu corpo e o seu sangue, que, através do pão e do vinho, representavam aquilo que ele fez em nosso favor, não é? Porque existem ensinos muito antigos que trazem a ideia de que o pão e o vinho, eles
se transformam na carne e no sangue de Jesus. Mas essa interpretação, ela não é correta. Nós entendemos que essa ordenança que Jesus instituiu, ela era para um memorial entre o seu povo, para que nós, sempre que fizéssemos essa refeição, nos lembrássemos acerca daquilo que Jesus fez na cruz por nós. E é isso que nós fazemos aqui, sempre que nós celebramos a ceia do Senhor. É um memorial muito significativo entre o povo de Deus. Não é que o pão e o vinho, eles se transformem na carne e no sangue de Jesus, até porque seria contraditório Jesus dizer que isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, sendo que ele estava ali ainda pessoalmente entre os seus discípulos. Como é que Jesus ele estava partindo o pão com os seus discípulos e o vinho e dizia, isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, mas ele não estava ali? Então, é até contraditório com a própria lógica, a própria interpretação do texto. Então, Jesus ele escolhe o pão e o vinho como representantes de seu corpo e de seu sangue para poder fazer-nos lembrar daquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. A celebração cristã da ceia do Senhor é derivada dessa instrução. Façam isto em memória de mim, que também é repetida depois do cálice, na versão mais completa que está lá em 1 Coríntios 11, quando o apóstolo Paulo ele dá várias orientações sobre a celebração da ceia do Senhor. Então, percebam que, do mesmo modo que a Páscoa representava algo que Deus havia feito no povo, no Antigo Testamento, ao tirá-los do Egito, a ceia também apontava para algo que Deus fez entre nós. Exatamente para a obra de Cristo, que ele consumou na cruz, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os 269 mil cordeiros que foram mortos em uma Páscoa só, todos eles e todos os animais que foram imolados na história, eles só apontavam para a pessoa de Jesus Cristo, para o seu sacrifício no meu e no seu lugar na cruz do Calvário, no nosso lugar. Então, a ceia, ela tem esse propósito de nos lembrar acerca desse sacrifício. E é uma forma de nos lembrar de uma perspectiva sensorial. Porque quando eu estou aqui pregando para vocês, então vocês estão ouvindo a pregação e através do sentido do ouvido, do sentido do ouvido foi horrível, né? Mas através da audição, sentido da audição, tá bom? Então, vocês estão compreendendo, eu espero, a palavra de Deus. E através da celebração da ceia, nós fazemos isso através de uma perspectiva sensorial, através do nosso paladar. Então, nós lembramos do corpo e do sangue de Jesus derramado na cruz através, não que isso seja a carne e o sangue de Cristo, mas memorialmente falando, nós, através dessa refeição, somos lembrados acerca daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então, trazendo algumas aplicações aqui acerca da ceia do Senhor, algumas verdades, resumindo, para a gente poder caminhar para o final. O principal objetivo da ceia do Senhor é recordar ao crente a morte de Cristo em favor dos pecadores. Ao instituir a ceia, Jesus claramente disse aos discípulos que deveriam realizá-la em memória dele. Em outras palavras, como eu disse, a ceia do Senhor não é um sacrifício, é uma ordenança comemorativa. E a minha pergunta para você e para mim é como nós temos celebrado a ceia do Senhor. Será que nós temos intencionalmente lembrado daquilo que Jesus fez em nosso lugar, de seu corpo e de seu sangue? Ou tem sido algo tedioso, tem sido um ritual desprovido de significado, onde a gente vê aquele pedaço de pão e diz, meu Deus, que pão pequeno, aí vai e come, um suquinho de uva. Isso tem um significado que Jesus disse que nós precisávamos nos lembrar dele. É o significado mais precioso do mundo, e ao fazer essa refeição, nós anunciamos a morte de Cristo também, para aqueles que não o conhecem. Então,
como você tem celebrado a ceia do Senhor? Será que como um ritual vazio ou como um privilégio, sentando-se à mesa com o Mestre? Então, nós precisamos recordar, nós precisamos celebrar a ceia conforme Jesus disse que nós deveríamos celebrar, lembrando-nos acerca daquilo que Ele fez por nós. O principal objetivo da ceia do Senhor é recordar ao crente a morte de Cristo em favor dos pecadores. Ao instituir a ceia, Jesus claramente disse aos discípulos que deveriam realizá-la em memória dele. Opa, eu estou repetindo aqui, me desculpem. Aqui, o ponto que eu me lembro que eu tinha colocado é porque eu dei o Ctrl+C e o Ctrl+V errado, tá, gente? Não reparem. Mas uma outra lição que nós tiramos aqui da ceia do Senhor é que ela foi uma ordenança estipulada por Deus que nós devemos participar dela. Então, participar da ceia do Senhor não é uma opção para o crente, mas ela é um dever para o cristão. E a pergunta é como você tem demonstrado compromisso com a ceia do Senhor ao celebrá-la aqui na igreja. Será que você ouve que tem ceia e diz, fica lá embaixo, fica lá de fora, ou fica distraído, ou não vem para a igreja? A ceia do Senhor, ela é um dever e um privilégio para o cristão. E nós precisamos participar dela com consciência acerca daquilo que ela significa e fazendo um autoexame acerca de nossa situação em Cristo. Então, não é uma opção, mas é um dever e é um privilégio. E, através da ceia do Senhor, nós também somos nutridos pela fé. Então, quando a gente celebra a ceia do Senhor, não é que o pão e o suco ele tenha algum poder especial em si mesmo, mas, nesse memorial, nós somos nutridos pela fé, em comunhão uns com os outros e em comunhão com Cristo. Então, como você tem encarado, celebrado a ceia do seu Deus? Então, é um privilégio muito grande para cada um de nós que estamos em Cristo celebrar. E a reflexão, a pergunta que eu faço é: como você tem celebrado a ceia do Senhor? Este momento tão precioso que temos para poder sentar à mesa com o Mestre. Então, dentro desse segundo tópico, o primeiro, o tópico do plano de Deus. O primeiro, a soberania de Cristo nos detalhes. O segundo, a instituição da ceia do Senhor. E, por fim, não menos importante, para a gente encerrar, a instrumentalização do mal para cumprir com seus propósitos. E esse ponto vai ser bem breve. No versículo 21, a gente vê que Jesus diz: mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então, perceba, Jesus disse: o Filho do Homem vai, segundo está decretado. Então, dentro do plano eterno de Deus, a morte de Jesus não foi uma surpresa desagradável. Pelo contrário, a morte de Jesus ela foi premeditada antes da fundação do mundo, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro, Jesus, ele foi imolado. Então, o Filho do Homem, ele vai como foi decretado. Essa expressão aqui, ela talvez se refira ao Salmo de número 41, versículo 9, quando diz lá que o salmista Davi diz que até quem partilhava de intimidade comigo, aqui eu vou parafrasear, para não precisarmos abrir no texto, virou as costas, me traiu. Então, essa referência, ela pode ser uma referência relacionada à traição de Judas também. Como diz lá em João 13:18, quando Jesus ele está celebrando a ceia e Judas está ali também partilhando daquele momento. Então, talvez, quando Jesus disse aqui, o Filho do Homem vai, como foi decretado, mas ai daquele por meio de quem ele está sendo traído, talvez tenha em mente especificamente essa traição ou algo mais geral relacionado a todo o sofrimento e a morte que foram determinados em relação a Jesus. Mas aqui nós podemos ver claramente a soberania de Deus em relação com a responsabilidade humana, né? Então,
a gente viu que Judas ele traiu a Jesus, possesso por Satanás, absolutamente responsável por seus atos, mas isso já tinha sido decretado por Deus. E a gente percebe aqui que essas verdades, elas são ensinadas na Bíblia em harmonia. Elas não são contraditórias entre si. Cristo, ele seria entregue para ser morto em nosso lugar, e Judas, ele foi um instrumento para que isso acontecesse. E o ponto é exatamente esse, a instrumentalização do mal para cumprir com os propósitos de Deus. Então, o mal, meus irmãos, ele não é algo que está fora dos domínios de Deus. Pelo contrário, o mal, ele muitas vezes, ele pode ser usado para cumprir os soberanos propósitos de Deus, como foi no caso de Judas. Judas foi um traidor, responsável pelos seus atos, mas isso foi usado para que Cristo cumprisse com a sua missão final. Porque Deus, ele é capaz de usar o próprio mal para poder cumprir os seus propósitos eternos e soberanos. Para a gente encerrar, Deus, ele pode utilizar o mal para poder cumprir os seus propósitos, como eu disse. E a gente lembra também, recentemente, a gente estudou aqui na igreja a história do livro de Jó. E o que foi que aconteceu com Jó? Jó também foi atacado ferozmente por Satanás, mas debaixo da permissão do Senhor. Então, quando o mal ele sobrevier sobre a minha vida, ou sobre a sua vida, e eu espero que isso não aconteça, mas vivemos em um mundo caído. Nós não podemos descartar a possibilidade de que algum mal pode nos sobrevir em determinado momento. E eu não sei que mal é esse, mas que nós não nos esqueçamos de que mesmo o mal, ele está debaixo do controle de Deus, está nas mãos de Deus. E Deus, ele é soberano para poder nos guardar deste mal, como também para cumprir os seus propósitos em meio a qualquer mal que nos sobrevenha. E ele nos sustentará independente de qualquer circunstância. Se você está em Cristo, ele há de sustentar você. Então, meus queridos, a gente pôde ver um pouco hoje sobre os planos do homem e os planos de Deus, em meio a esses preparativos finais. Mas percebemos que a soberania de Deus, ela conduz todas as coisas para que o seu propósito ele seja cumprido. A semelhança daquilo que aconteceu com a minha família, onde minha esposa foi demitida por causa de um ato mal, digamos, de pedir a cabeça dela por questões políticas, e Deus providenciou algo melhor para mim e para ela, dentro desse cenário. Deus também ele fez isso aqui diante de toda a conspiração que estava acontecendo contra ele. Cristo ele é soberano para poder cumprir com os seus propósitos. E que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Que nós guardemos o nosso coração para que não nos distanciemos de Deus como Judas se distanciou. Que nós permaneçamos firmes na palavra de Deus diante das conspirações contra o Evangelho, contra o ungido do Senhor. Que nós descansemos na soberania de Cristo em meio a todos os detalhes de nossas vidas. E que nós celebremos a ceia do Senhor com consciência, com alegria e sabendo aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, porque ela fala aos nossos corações, ó Deus, porque ela nos ajuda a percebermos se estamos distantes de ti ou se estamos perto de ti. Porque através da tua palavra, Deus, como diz lá o autor aos Hebreus, que é como uma espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e propósitos do coração, a gente pode ser santificado em nossas vidas. Ó Deus, e ajuda-nos, santifica-nos nessa verdade, ó Deus. Aplica as tuas verdades aos nossos corações.
Ajuda-nos a descansar em Ti. Ajuda-nos a caminhar verdadeiramente contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes em meio a qualquer investido do diabo em nossas vidas e a qualquer tipo de desejo pecaminoso que esteja em nosso coração. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida que Te honre e a celebrarmos com alegria aquilo que o Senhor fez em nosso lugar, lá na cruz, tomando o nosso lugar naquela cruz, que nós nos lembremos disso, não apenas na celebração da ceia, todos os dias, mas que a celebração da ceia, ó Deus, ela seja feita com consciência, com alegria e com responsabilidade em nosso coração, ó Deus. Abençoa-nos, dirige-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus nos ajude, né,